Próximo arquivo vamos estar aqui explanando é o SPG câmera, tá? O que ele faz? A configuração, ele só faz setar a câmera, tá? Então o que acontece? Você precisa de um novo visualização, né? Um view de câmera, que no caso é o lateral, né? O que ele faz é o seguinte, ó, ele pega aqui como as propriedades da câmera mãe, né? Na verdade da classe mãe, que como amiga, né? Que através da palavra reservada stands, então ele pega as propriedades aqui da classe mãe, que é dizer que vai haver uma câmera, né? Uma visualização da mesma, ok? Passa como amiga para SPG câmera, que é a tua classe que você está criando, no caso, declara uma variável como constante do tipo archetype, né? Ó, var const archetype, né? Ou seja, que relacionado à física, entendendo aqui, ó, câmera properties, ou seja, pegando as propriedades, a cópia, né, as propriedades de câmera que vem daqui, ó, e passando, né, fazendo a cópia. Essa técnica é bem usual em toda, independente da linguagem de programação. Você sempre pega os valores de uma variável que estejam aí, no caso, fora, né, da rotina do programa, do arquivo local, e passa as cópias dessas variáveis a cópia dessa variável externa para as variáveis locais do teu programa. Então o que eu estou fazendo aqui é pegar os valores das propriedades da câmera, ok? Que pertence nada mais ou menos a essa classe câmera aqui, que é uma classe mãe, que é nativa da engine, ok? E estou aqui na prática passando esses valores, essas propriedades para essa variável aqui, SPG câmera properties, ok? É só isso que eu estou fazendo, ou seja, estou setando para poder justamente estar utilizando ela no side schooling, ok? E aí tem uma rotina aqui que é update view target, ou seja, atualização de alvo, né? Estou passando dois argumentos, um com relação ao tempo do tipo float, outra com relação à saída, que é o alvo, né? Então eu estou passando aqui, ó, as cópias alt vt para view target, ou seja, o ponto de visualização de alvo, né? E aqui eu faço estou fazendo aqui uma condicional simples, né? Que eu verifico se por acaso o alvo tá ok, se por acaso o alvo é diferente de nada, ou seja, se não existe, e se por acaso a saída, né, de visualização foi igual ao alvo e o mesmo for por acaso o que? Uma parede, um bloco, ok? Então eu estou visualizando aqui na prática o posicionamento da câmera. Estou fazendo aqui um teste para ver se por acaso eu estou no limbo, ou seja, se a minha câmera não está focada em nada, né? Se por acaso que às vezes você roda o player está fora do level, entendeu? Então você está verificando isso. Se você está visualizando um bloco, que às vezes você pode estar dentro de um level, dentro da estrutura, não no sentido do level em si, mas dentro de uma parede, por exemplo, ou dentro de algo sólido que não dá possibilidade de você se mexer, ou você pode estar fora do level, no limbo, né, que a gente costuma chamar. Então ele está fazendo essas duas comparações. Resumindo, que não está funcional, não está viável para se jogar. Então, e aí ele retorna para poder justamente dar um return só para poder validar essa checagem, ok? E aí ele está setando aqui, ó, câmera offset, que é o posicionamento, tá? A partir de propriedades de câmera mais location, né? Ou seja, localização do alvo mais o posicionamento da tua câmera, né? Através aqui do target.location com base nos valores x, y, z, atribuindo nada mais ou menos que alt vt.pov.location, né? Então ele está aqui atribuindo essa variável, a localização, a mais ou menos do que o posicionamento da câmera, ok? Em relação ao alvo, mais a localização do alvo, ok? Da mesma forma eu estou passando aqui dois argumentos de localização, ok? Tanto de POV quanto de target. Se POV é o ângulo de abertura, é o raio de alcance, tá, da câmera, pela rotina de rotação, e atribuindo a variável rotation. Então estou atribuindo aqui localização e rotação, porque câmera só possui essas duas propriedades, tá? Em termos de transladação. Então movimentação é location e rotation. Só estou setando aqui. Então na prática esse programa aqui bem simples, ele só verifica, ele só pega os valores, as propriedades da classe mãe, para a câmera que você está customizando, a sua câmera, verifica se a mesma está posicionada para um alvo, se está viável, né, resumindo, jogar, e passa as propriedades de posicionamento e rotação para a tua câmera atual. Só isso que faz, tá, ok? E aí sim, aqui o Camera Properties, esse sim, ele chega aqui e ó, é bem simplesinho, né? Ó, câmera, propriedade de câmera, ele pega a posição da tua câmera
com base nos valores x, y, z, porque uma tipagem é uma constante vector, ou seja, vetor. Então ele pega a tua câmera física, que é aquela que a gente vai em class actors, camera, né? E vai pegar os valores com base em x, y, z através de uma constante e passar aqui para a câmera properties, ok? Que é uma variável aqui que está pegando nada mais ou menos que a posição de tua câmera que está no level. Isso na engine seria exatamente o que eu vou estar fazendo aqui agora, né? Quando você starta um level do zero, ele por si só ele já tem a câmera main, mas quando você quer customizar uma câmera, você vem aqui nada mais ou menos em Browse Window, Actor Classes, digita aqui, por exemplo, aqui você sabe que isso aqui é a coluna dorsal, né? Desde a primeira versão da engine, essa aqui é a classe de atores, é toda a alma da engine, né? Sem ela, poxa vida, a engine seria simplesmente um framework de elementos gráficos e visuais sem vida, né? Mortos. Sem inteligência artificial você não tem engine, ó. Camera actor, né? Aí você vem aqui, por exemplo, botão direito do mouse, add camera actor here. Okay. Posição, né? X, Y, Z. Então é isso que ele faz, pegar os valores aqui de x, y, z e tá passando aqui, né, para a variável câmera properties, propriedade de câmera, ponto. Se default properties é uma forma de você dizer que você está estabelecendo propriedades, tá? Não tem nada nas chaves para executar, mas está dizendo que você está estabelecendo isso com uma classe, na verdade com uma estrutura chamada propriedades padrão, ok? Game info a gente já viu. Ok, vamos dar um pouquinho aqui, Health Pickup, né? Um roteirinho simples, um corredor, um level, porém você tem todos os elementos aí de um jogo mesmo funcional, ok? E ao longo do roteiro você pega elementos que te dão aí energia, te dão aí a sobrevida, ok? Aqui eu estou fazendo a cópia Drop Pickup, né? Ou seja, deixar, né? Drop, ECD é do tempo passado, né? No inglês. Pickup é de pegar mesmo, né? E drop é de deixar cair. Então o que acontece? Estou pegando aqui a cópia de itens que eu pego e largo ao longo do caminho, que é uma classe nativa mãe do DK, e estou passando com uma amiga, né, através da palavra reservada stands, para a classe aqui Health, né, que eu criei, que é minha, tá? Placed able, ou seja, tornar o que? A substituição aplicável dessa em cima dessa, ok? Estou declarando aqui variáveis, apenas estou fazendo declaração, tá ok? De forma static mesh component constant, ou seja, componente constante de forma estática. Isso aqui para reservada ambos, tá? Estou passando aqui, olha só, a cópia do meu modelo, tá? Como constante. Para quem? Para esse camarada aqui, ó, health pickup, né? Que é uma variável. Então estou passando aqui nada mais nada menos do que uma forma como componente constante para minha variável health pickup. Estou só endereçando aqui, dizendo, é como se eu estivesse criando um alias em cima de um nome, né? Dizendo que João não vive sem Maria e Maria não vive sem João. Essa é a verdade, mas passando cópia de um para o outro. Isso com relação à forma estática, que eu vou pegar. Faço o mesmo procedimento com relação ao som, então, através inclusive do sound kill, que você já conhece, que é o efeito sonoro nativo do DK, né? Que você cria aí com arquivos no formato .wave. E aí, olha só, tá aqui, ó, passando como constante também referente ao efeito sonoro. E aqui, sobre o que você pega, né? Sobre o que você vai pegar, inclusive tá como a tipagem do tipo inteiro, uma constante do tipo inteiro, porque é o número de itens que você vai pegando ao longo do caminho, na realidade o nível de energia, tá ok? Ó, eu tenho uma rotininha aqui, na function give to, que eu tô passando aqui por cópia, através do nascimento do personagem. Olha só, estou passando um argumento aqui do tipo POU, a tipagem POU seja de nascimento, e o número da variável é P. Poderia ser outro, tá? Mas foi definido aqui como P por causa do prefixo que é de POU, que é de nascer. É uma rotina que se chama da para, né? Ou seja, tá passando o item, tá passando no caso algum valor, e o valor aqui é energia, que é o health, tá? Ó, vai tocar o som, ó, se
pickup sound for diferente de nada, ó, se for diferente de nada, se o som não existir, eu quero que rode o som. Ok? Eu quero que rode o som. A partir do momento que eu pego algo, eu quero que um som ocorra. É isso que eu estou dizendo. E caso, por algum motivo, você pegou algo e o som não ocorreu, ou seja, essa rotina foi invocada, o som não ocorreu, que aqui, esse aqui é sinal de diferente, eu quero que o som seja executado. E ele vai ser. Tá ok? Aí ele chega aqui, ó, sempre vale lembrar que dupla barra invertida é barra de comentário, né? Por isso que tá até verdinho aqui, né? Ele chega aqui, ó, adicionar energia para o que? O comentário dele para o jogador, né? Então ele vai estar adicionando aqui a energia. Veja que eu estou na rotina, ó, olha só, aqui é o início, deixa eu até colocar aqui, ó, início, e aqui é o fim. Aqui é uma rotina que vai acrescentar energia, barra de energia, isso vai subir justamente a barra de energia do teu player, né? Então olha só, ele pega e faz o seguinte aqui, ó, deixa eu até indentar do meu jeito. Indentar é a forma de da estética como o código está disponibilizado, tá? Ok? Aí eu estou atribuindo aqui nada mais ou menos, ó, health.max, é o Paul, que é o teu personagem de nascimento, né? Health max, ou seja, ponto máximo, né? Passando um argumento, passando aqui a cópia do máximo da tua energia, e está somando aqui, ó, P, que é o Paul, que é o teu personagem health, mais plus, né? Mais aqui, ó, sinalzinho concatenando aqui, é concatenar, tá? Não é somatória simples não, é concatenar, tá concatenando com o que? Com o que foi dado de energia a ele. Então eu estou somando o que tem de energia no meu personagem, mais o que foi dado de energia para mim, e isso tudo com base no máximo que eu tenho do meu personagem. Passando esses dois argumentos aqui, uma operação de concatenação dentro da rotina, tá ok? E o que a rotina se chama mínimo, né? Atribuindo a minha energia atual, minha barra de energia, que é p.health, ok? Pickup by, passando tudo isso, né, através da rotina do que foi pego para o meu pool, pro meu personagem, ok? Perfeito. Alt state pickup, ou seja, essa rotina aqui, ela vai validar itens que eu venha pegar ao longo do caminho, né, através do toque. Então ele tem uma função do tipo booleana, valores verdadeiros ou falsos, ok? Por isso que está assim bool. Então quando você vê assim bool ou boolean é valores lógicos, né? True ou falso, 0 e 1, verdadeiro ou falso, e por aí vai, ok? Valid touch, ou seja, validação de toque, né? Porque o toque aqui não é o touch com o dedo na tela não, tá? Não é comando de mobile, tá? Não é comando de ir lá com o dedão na tela e não. É o toque da colisão do teu player em relação a, sei lá, forma estática, algum sistema de partículas, ou qualquer elemento que haja no level. Então é quando o teu player colide com um elemento que há no level, ok? Olha só, isso relacionado a players, né? O teu player, tá aqui o Paul, o player nascimento do teu Paul, passando como argumento, né? A variável others, né? Tô passando aqui na prática que todo qualquer player vai estar validando, vai estar sendo validado para essa rotina, ok? Primeiro eu vou verificar se o player está vivo, ó. Se por acaso, olha, que é todos os players envolvidos, caso você esteja jogando multiplayer, ou seja, o teu player e os outros players, seja igual a nada, ou seja, não existe, ou seja, esse sinal de exclamação na frente significa ser diferente, ou seja, diferente de qualquer coisa que esteja no inventário, ou, e aí entre parênteses, igual regrinha de segundo grau, outros veículos, dispositivos de veículo, seja diferente de nada seja igual a nada, porque duplo sinal de igual não é atribuição, é comparação. Então só de novo depurando essa linha de código, aqui é o seguinte: se por acaso outros, né, no caso outros players, tanto você quanto qualquer outro player que esteja no level, principalmente caso você esteja jogando multiplayer, for igual a nada, ou seja, não existe, ou for diferente de qualquer coisa que seja do inventário, esse aqui é de diferente, tá? Ou seja, contrário. Tudo que quando esse ponto de exclamação está à frente de algo, quer dizer que ele está comparando se aquilo é o contrário daquilo que se diz ser, tá? Então, por exemplo, ou seja, for diferente de qualquer coisa que esteja no inventário, ou se o veículo for diferente de nada e o controle sobre os teus players também for igual a nada, ou seja, não existe, caso não exista, para resumir toda essa linha de código, não exista, eu quero que retorne como falso, né? Ou seja, não existe.
né? Então não tem por que eu fazer cálculo nem nada. E aqui ele vai fazer a verificação do que? Vai fazer a verificação do teu player em relação à parte da física, né? Se você não está caindo, por exemplo. Então, se por acaso o Physics for igual a Physics Fallen e outro, qualquer player teu for igual a Instigator e Velocity.0 for maior do que 0, ou seja, está caindo, retorne também como falso. Se o teu player estiver caindo, porque às vezes você carregou o player, dependendo de onde você carregar o player, se você carregar ele no limbo, que nem a gente tinha comentado, aí ele vai retornar como falso também, ok? Bem, a validação de que esses dois elementos, esses dois itens foi verificado, esse, tá? Vai retornar como true. True que esses dois foram verificados, não que eles sejam verdadeiros, condições verdadeiras. Então, se não existe player e se o mesmo está caindo no limbo, eu quero que você retorne como... De qualquer forma, ele vai retornar como verdadeiro de ter executado a colisão, a validação, que é o valid touch do teu player ou de outros players, né, que estejam no level, em relação a se existem os mesmos, se os mesmos estão caindo ou não, ok? Então é só isso que está rolando, tá bom? E aqui para finalizar, propriedades padrão, né? Sempre você tem essa estrutura aqui, a estrutura que está dizendo, que está aí denotando que esse código existe, tá? É como se fosse uma assinatura, tá ok? Final de que existe, ó. Remover o componente sprite, ó. Passando aqui como argumento, que ou seja, imagem, né? Do elemento aí do health, ó, remove.components, e estou adicionando aqui uma forma estática básica, ó, begin object classes, ou seja, na realidade aqui eu estou inicializando um componente, né, que é um componente, olha só, my static main component, isso aqui tem na biblioteca, existe esse componente, tá, na biblioteca de gerenciador de conteúdo, estou passando, atribuindo como name, static component, e estou inicializando um objeto. Aqui eu estou endereçando um valor de uma variável, um objeto físico que existe, tá ok? E fim, end object. É um modelo 3D na prática de um item que eu vou pegar ao longo do caminho, ok? E aí eu estou aqui, ó, my static component, eu estou atribuindo a mesh, que é uma forma. E aqui eu estou, olha só, component.add, estou aqui associando a minha forma, o my static component, ou seja, o meu componente, estou adicionando ele ao level, ao contexto do game, tá ok? E aqui eu atribuí o mesmo a variável mesh, ou seja, a forma, que é essa que é tratada aqui no código anteriormente também, que é o ícone responsável aí para você estar pegando energia, tá ok? Então, basicamente é isso. Na outra aula a gente vai estar vendo o HUD e o inventário, tá ok? Depois sucessivamente o controle do player, o nascimento do player, né? E a questão da arma, né? Para seguidamente a gente ir para o Kismet, tá ok? Então, dúvida aí, interpretado comigo, até a próxima aula.